Lu, estamos aqui com mais uma convidada que vocês já vão saber quem é. E para falar de mais um comportamento empreendedor, dos 10 comportamentos empreendedores que estamos trabalhando nesse ano. Neste Papo de Rede, nós vamos trabalhar o tema que é essencial para todos nós, que é a busca de qualidade e eficiência. E essa busca de qualidade e eficiência, ela é uma exigência e não é uma tendência. Porque cada vez mais o mercado está competitivo. E a gente pode perceber que quem não tem qualidade e eficiência vai saindo de ladinho. E a convidada de hoje, que a Lu vai apresentar para vocês, tem isso assim, na ponta do lápis. Ah, sim. Na ponta do lápis, na ponta do iPad. É uma pessoa que faz esse comportamento parecer assim tranquilo, que eu acho que não é, né, Camila? Porque trabalhar qualidade e eficiência é um tema, assim, bem difícil. Todo mundo tem que ter, mas é uma coisa que a gente tem que pensar bem, né? Porque é o que rege. Às vezes a gente pensa numa qualidade, mas não consegue ter tanta eficiência. E ela pude ter a oportunidade de trabalhar com ela por 1 ano, acho que mais de 1 ano, na verdade, e ela tem tanto qualidade quanto eficiência, por isso foi a nossa escolhida. Então está com a gente hoje Ana Faria. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou super feliz porque a rede é uma referência e ser convidada por vocês é um carinho muito grande. Estar com a Lu, que eu tenho um carinho muito grande também, muito bom. Estou muito feliz, tá? Que bom. Ana, para a gente começar, queria que você falasse um pouco, né? Qual que é a sua bagagem ali nessa área de empreender com eventos? Qual que é a sua formação para a gente poder começar falando um pouquinho sobre isso? Bom, vamos lá. Eu sou formada, fiz turismo, né? Foi minha primeira formação. Foram 3 anos que o meu turismo, na verdade, ele é tecnólogo, não é nem graduação. O meu é. Você comentou. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui para uma escola técnica porque eu não teria, minha família não tinha condições financeiras para eu ir direto para a faculdade. Então tinha um curso técnico que tinha turismo. E é legal a gente falar que a gente não é turista, né? Somos turismólogos, né? E aí foi onde me deu mais ainda aquela chama do amor pelo evento, pelo curso, né? Pela ação, porque o turismo tem, né? Como tem a gastronomia, tem a área de eventos. E eu sempre fui da escola. Tem eventos, tem Ana Faria. Então, eu sempre fiquei apaixonada por isso. Depois, eu me formei em turismo, fui convidada a trabalhar no hotel dos mantenedores da fundação, que eu estudei. De lá, eu entrei com o setor de eventos, depois, acho que uns 2, 3 anos, já estava na administração geral do hotel, e lá eu fiquei 16 anos. Que legal. Uma carreira grande, que era uma família, né, para mim estar lá. E nesse período que eu fiquei lá na administração do hotel, eu fiz a graduação na área de administração e depois eu fiz um MBA em gestão. E no período da faculdade, no período do MBA, eu tive contato com alguns professores que foram incríveis e que eu tenho amizade até hoje e que me convidaram na época para dar aula no curso, na faculdade de eventos, de um curso em Cruzeiro, que é a FATEC, e também dei aula de administração hoteleira e de eventos na escola que eu estudei, que é a fundação que eu fiz turismo. Então, essa a minha bagagem de profissionalização. E fora a bagagem, a experiência, né, que eu tenho da hotelaria e dos eventos. A hotelaria trazendo uma visão 360 de tudo, principalmente com gestão de pessoas, recursos, e isso traz esse leque, né, para a gente conseguir ter essa gestão, que eventos é isso. É lidar com tudo, né? Com emoção, com investimento. Eu falo muito isso, já engatilhando o assunto, Claro. Né? E quando uma pessoa quer investir, comprar um apartamento, uma casa, porque hoje em dia um evento custa, né? Muito. Então, é um luxo. Você pode pensar, você poder fazer um evento e gastar o dinheiro, de repente quem está casando tem casa, vão comprar um apartamento. Às vezes você
né, pesquisa, tem um corretor para ajudar a avaliar um ótimo negócio. E eventos é isso, é você contratar uma pessoa que vai ajudar a fazer um ótimo negócio, porque no final vão ficar as lembranças, não tem algo para você, né, guardar ali como se for um imóvel, um carro. Sim. Então você tem que fazer boas escolhas e elas têm que ser maravilhosas para ficar as boas lembranças, né? E receber depois o feedback, assim como eu recebi da Lu, a satisfação, você fala, poxa vida, valeu a pena. E fazer com amor, você gostar do que faz, ter esse resultado. É eficiência, é a qualidade e trabalhando em conjunto, não separado. Quanto tempo você está nessa área de eventos? Vamos dizer que uma média de 20 anos. É bastante. Muita coisa deve ter acontecido nisso, né? Digamos que a bagagem vai cada vez mais crescendo para a gente poder lidar, né? Hoje a gente lida com minha empresa, né? Que leva o meu nome, com evento corporativo, social, então a gente com a parte de formaturas também. E eu lembro que quando eu resolvi sair de um emprego fixo que eu tinha, que tinha uma posição de gerente de um hotel, e as pessoas falam, nossa, né, você vai sair depois de tanto tempo. E muita gente achava que eu era dona até. E eu não me arrependo de forma alguma. Eu falei, gente, eu não vou crescer mais. O que eu vou fazer? Foi difícil esse processo, Legal. né? Porque a gente acomoda também. Sim. Me mudar para São Lourenço. Você morava onde? Eu morava em Delfim Moreira. Morei em Lorena, depois em Delfim Moreira, que é a cidade onde eu trabalhava. E, gente, como eu sou feliz por ter feito isso. Porque eu sempre fui assim. Trabalhar, com foco, qualidade, eficiência, resultados. E fazer isso para mim, se eu já fazia isso para as outras pessoas, para mim que eu ia fazer, lógico, Que né? legal, bom também. Então, eu sou muito feliz de ter feito essa mudança aí, vamos dizer assim. E lá eu fazia eventos, mas também não tinha tempo para fazer muitos eventos fora. Hotel, final de semana. Tempo todo, né? E aí eu dava aula na faculdade, durante a semana, administrava o hotel, final de semana eu fazia alguns eventos que eu encaixava na agenda e fora os eventos que tinha no hotel. Então hoje você mora aqui em São Lourenço, já tem um tempinho, né? 5 anos. 5 anos. Exatamente. E trabalha em toda a região. Sim, cada vez mais, graças a Deus, aumentando a região de atendimento. O que eu não fico muito em São Lourenço, né? Mas sul de Minas, esse ano nós vamos estar atendendo Três Corações, Três Pontas, São Bento Abade, São Paulo. O ano passado nós fizemos em Itaipava. Então, cada vez mais, não só aqui a regiãozinha nossa de sul de Minas, mas ampliando também, isso eu fico muito satisfeita. E sempre por esse crescimento com indicações. Isso eu fico muito feliz. Não só indicação de cliente, mas de fornecedor. Sim. Então, e assim, para onde quiser a gente está indo. Você usa algum critério quando você vai escolher um fornecedor ou você vai ter o primeiro contato com algum fornecedor? Você usa algum critério seu, alguma coisa para entender se aquele fornecedor é bom, o que ele pode te dar de problema? Você tem alguma coisa assim que você avalia? Sim, a gente tem em cada região alguns fornecedores para facilitar também esse custo do cliente, né, de deslocamento. Cada cidade a gente procura o que tem o melhor. O que não tem a gente traz, a gente leva, no caso, para a cidade, né? Então, pontualidade, cumprir o que de fato a pessoa a gente compra, porque a gente vai saber de fato o que ela tem que entregar no dia, né? Assessoria é isso, é o cliente escolher junto com a nossa curadoria e depois a gente vai estar cobrando no dia, né? Então o cliente no dia não está. Você está cobrando do fornecedor tudo que foi acordado, né? Você fica responsável. E tudo isso porque a gente acompanhou toda a negociação, pagamento, contrato, toda essa parte. Que isso garante o seu resultado, né? Exato. Eu posso até explicar algo que eu acho super importante, que envolve muito qualidade e eficiência, de quando não acontece isso, que não é bacana. Não me deixe esquecer de falar isso. Mas para concluir,
Então, a gente já tem no mercado algumas pessoas. Na parte aqui dos bastidores de fornecedor, a gente sabe quem pisa na bola. E a gente já fica com o pé atrás. E tem pessoas boas que do nada começa a ter problemas. Deu problema, eu sempre faço feedback pós-evento, positivo ou negativo. A segunda aconteceu de novo, cai da lista. Não tá mais nas indicações. Mas eu trabalho muito com fornecedores dos meus clientes. O que acontece, Ana? A minha amiga casou e eu gostei muito dessa pessoa, eu gostaria de tê-la. Vamos trabalhar. Eu trabalho muito com os fornecedores e gosto de receber indicação de noivos, até mesmo para aumentar Sim. a opção, né? E o leque de fornecedores por setor. A única coisa que eu faço é sinalizar ao cliente se ele vai trazer fornecedor que já deu problema. Então eu falo, olha, aconteceu isso, não sugiro, né? Não indico. Mas sempre fica a critério do cliente. Então tem qualidade e eficiência do começo ao fim, né? Porque é uma análise assim criteriosa da pessoa ao te contratar e você também contratar aquele fornecedor o tempo todo, um trabalho Exato. minucioso, né? Eu acho muita responsabilidade porque a pessoa está confiando em mim. Ela tem a opção de contratar outro cerimonial. E eu falo também na entrevista, quando alguém fala, eu quero conversar com você, quero te contratar. Vamos bater um papo? Eu quero sentir, porque a pessoa precisa bater o santo, né? Que a gente fala. Tem que bater o santo comigo. É igual um psicólogo. Você não vai entregar a sua vida por alguns... Até porque não é pouco tempo, né? Dependendo do que você está fazendo de evento, né? Demora assim, meses, às vezes até ano, né? Até 2 anos. O meu foi 1 ano, né? E você tem muito muita tempo afinidade com a pessoa. Então eu falo, é bom você conhecer outras pessoas também, entender a bagagem dela, a experiência dela, né? E às vezes e entender assim também, sabe? Tem noivos, tem casais, eu tô falando de casamento, mas cliente, de forma geral, para todo mundo. Eu tenho um perfil, outro tem outro, então assim, tá tudo certo, né? Nessa concorrência. Eu acho que tem que se unir. A concorrência ela é saudável e tem que existir, né? Eu não dou conta de isso que eu ia falar, exatamente. não daria né? essa concorrência tranquila, mas Quando a pessoa te escolhe, ela sabe qual é o seu diferencial, mais ou menos isso, né? A pessoa sabe por que ela tá indo te procurar, por que ela tá querendo o seu serviço, e é o que você falou, também tem que ter essa sintonia, porque ela vai ficar com você, não é uma coisa pontual. Exato. E eu deixo muito claro, assim, que é super importante. O evento, quando alguém me contrata para fazer qualquer tipo de evento, não é um evento que é a minha cara. Ele pode ter algumas características, alguns detalhes que de repente eu posso ajudar a chegar. Mas se for a minha cara, é um evento meu, e não é um evento meu, é a personalidade, a identidade do casal. Às vezes eu faço de repente um casamento, sei lá, que vai ter flores amarelas, eu não gosto de amarelo, mas não é as minhas flores preferidas, mas é dela, né, do cliente. E eu dou a sugestão, se eu sou solicitada, eu não posso ficar intrometendo em qualquer gosto do cliente. Eu ajudo, sim, a levantar o que é importante, o que não, se tem algo de errado, porque esse é meu papel, por entender do assunto, mas eu tenho que saber até onde eu falo, até onde eu não falo, né? Para poder deixar algo que é a cara do cliente. Você ia falar alguma coisa que pediu para não deixa esquecer de qualidade e eficiência. Quando você, eu acho que comentou, Camila, que o processo durante, antes e depois, né? Eu não, no comecinho eu fazia assessoria do dia. Isso para mim não existe mais. Por quê? A assessoria do dia, geralmente as noivas querem, por conta de custo, provavelmente também, né? Sim. Vai ali, vamos dizer que o dia, mas se resume em um mês, ou até um pouco menos. Então, a assessoria do dia pega tudo que foi feito e executa. Mas é uma responsabilidade muito grande você executar algo que talvez não foi tão organizado, com qualidade, com eficiência, e a escolha do fornecedor também. Será? Então, no dia, você acha que o convidado vai falar assim, mas a Ana é só do dia.
Ele não vê. Foi a fulana que contratou esse Não, vai buffet. sobrar tudo para você. É um nome. Esse é o nome. Então não existe isso. Hoje, para mim, não. E outro, para mim, não compensa. A minha experiência está no processo, não está o resultado é consequência, né, de uma assessoria bem feita, o processo organizado. E eu pegar do dia para mim, é perder tempo. É ineficiente. Não funciona. Exatamente. Então, eu até tenho uma assessoria parcial de 6 meses antes, porque hoje em dia é 1 ano e 6 meses. Cada vez mais as pessoas estão começando A se organizar também, a pensar, né? Até financeiramente. Principalmente financeiro, É. né? Então, 6 meses eu consigo ajustar, organizar a casa ainda. E mesmo assim eu dou apoio nas escolhas, né? E gosto de deixar claro que a curadoria, né? A gente estava até comentando isso um pouquinho. O serviço de assessoria, ele vem melhorando a cada vez mais, principalmente no interior. E como eu faço muito evento de quem mora fora e vem casar no interior, então isso acaba sendo mais amplo, uma cabeça mais aberta. Quem está no interior, talvez um pouquinho mais fechada na seguinte questão. Contratar o serviço de um assessor. Não é uma pessoa que só vai segurar o vestido da noiva, que vai entregar o buquê dela, que vai colocar lapela. Não é nada disso, né? É realmente fazer, igual a gente comentou da questão de gastar muito e não ter nenhum imóvel depois, nenhum bem, né? E vão ter, sim, as boas lembranças. Você tem que contratar uma pessoa que entenda do negócio, que ajude você a fazer bons negócios. Você vai ter que contratar serviços exclusivos e de maior valor, buffet, decoração. Então você tem que fazer boas escolhas, não contratar alguém que de repente até vai no dia, mas depois não vai te entregar a foto, não vai te entregar a filmagem. Você já deve ter visto algumas coisas na TV, que buffet sumiu, ou coisa do tipo. Isso aconteceu comigo. Eu tenho 10 anos de casado, vou fazer 11, eu não tenho meu álbum até hoje. Então, se eu penso no meu casamento, tem que ser as memórias daquele dia mesmo, porque assim, não tenho. Eu tenho uma filmagem, mas a foto, o álbum, assim, até hoje eu não recebi. Processei, mas não recebi o valor, porque a empresa faliu, né? Então, assim, faltou às vezes um quê, e eu fiz, por trabalhar na área de eventos, assim, estava envolvida, eu confiei demais ali, então faltou esse quê de qualidade, eficiência mesmo, na hora de contratar, né? Mas, assim, e o evento, ele é único. Ele é único. Não vai acontecer. Exatamente. Por mais que Bem que a gente gostaria que pudesse acontecer. Mas o filho não faz 15 anos, né? Por mais que a gente case, as pessoas casem 2 vezes, mas assim, as mesmas pessoas ali são Foi únicas. bom aquela vez, você estava junto com aquela pessoa, enfim. A energia é o que acontece naquele momento. É aquele momento. Então tem que ser tudo muito regrado ali, muito combinado. E a pessoa às vezes fala assim, e se der errado? Eu falei, não, vai dar. Alguma coisa não vai sair totalmente conforme o planejado. A importância do cerimonial e de um serviço que tem eficiência e qualidade. Porque você vai saber resolver aquilo ali, né? Exato. E outra coisa, o assessor de evento, produtor de evento, ele cuida do processo, da gestão, das contratações, do cerimonial, ele vai cuidar do protocolo. É o protocolo do dia. Por exemplo, o protocolo da igreja, da festa, de um corporativo. Então, as pessoas têm que entender isso, né? Sim. O assessor e o cerimonial trabalhando em conjunto no dia. Então, eu não faço assessoria do dia, a parcial com bons meses à frente para poder ver o que de fato falta. E as pessoas ainda erram. Eu vou dar uma economizada, vou contratar parcial, mas ela não tem noção do que precisa contratar. E aí, o que ela economizou, ela gastou à toa por outro. Então, assim, recente, eu faço muito casamento no campo, né? E eu fui fazer casamento esses tempos, a pessoa, é raro quando contrata o parcial, mas aconteceu neste caso, então vamos lá ver o lugar que você escolheu. Cheguei na fazenda, que não é própria para eventos, né? É aquele visual wow, instagramável. Mas chegamos lá, sabe essas fazendas que tem a porteira e tem aquele portal que na entrada, não passava caminhão. Logo de cara, eu falei, e aí? Não vai passar caminhão. E não era madeira, era
Ferro, não. Não, tijolo, sabe? Alvenaria. Alvenaria. E aí não tinha, então ela tinha duas opções. Ou a gente ia fazer baldeação com tudo, Nossa porque a Senhora. estrutura não tinha nada, né? Móveis, buffet, imagina, mesa, cadeira, baldeação em 2 caminhões, Nossa tudo Senhora, aqui. judiação. Então, Né? só É. isso. Aí, no fim, ela cancelou o contrato, pegou um outro, porque quando a gente calculou todo o custo de baldeação, o outro espaço ia ficar mais barato. Então, tudo isso vem na curadoria. E isso é antecipar problemas. Uhum. Então, quando você está desde o início, principalmente quando você vai fazer um evento em um local que nunca recebeu evento, você tem que ter um cerimonial. Você tem que ter uma empresa que entende das necessidades de estrutura, de estrado, de tudo. Recentemente, eu vou fazer um evento lá em Arioca. Depois eu tenho que falar outra coisa. Lembra? Eu lembrei. Eu fui lá justamente para poder entender a necessidade do local, porque é um empreendimento que está sendo feito para hospedagem, lazer e para eventos. E essa pessoa me contratou justamente para fazer o dela, porque depois daquilo ela vai vender. E é um lugar lindo, 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 mas tem que ter uma estrutura. Então, em um ano e pouco, a gente vai começar a preparar o espaço, não só para o dela e fazer algumas coisas fixas, mas para deixar pronto já para futuras noivas. Esse lugar é lindo, eu nunca vi um lugar com visual. Vai ter um evento da rede lá? Só vai, né? Nós temos um evento que aí lá perto, a gente já emenda, né? Esse lugar não está sendo muito divulgado ainda, a hospedagem, mas, gente, impressionada. Sabe que eu cheguei lá e via as aves abaixo dos olhos, assim, gente, parecia que eu tava tão alta. E realmente eu tava, né? Mas é lindo. O que eu falei que eu ia comentar, que eu não podia esquecer, porque eu lembrei dessa noiva. Tô saindo da pauta aí, né? Imagina. O que eu fico muito feliz, que já aconteceram algumas vezes, e é o caso dessa noiva, que muita indicação que chega, né? E ela chegou e eu falei assim, mas como que você me conheceu, né? Eu sempre gosto de saber. Ela falou assim, foi uma noiva que cotou com você, mas ela não fechou com você, ela fechou com outra. E aí, depois do casamento dela, eu comentei que ia casar e perguntei quem fez. Ela falou assim, foi com essa, mas eu não vou sugerir pra você, porque eu só passei raiva. Eu quero com essa, que eu me arrependo de não ter fechado. E esses tempos eu estava no final ali da festa, aquela parte que já as pessoas estão mais para lá do que para cá, e o meu assistente falou assim, Ana, tem uma pessoa passando mal e ela queria uma medicação que ela está acostumada, e eu tinha essa medicação na minha maleta, e eu falei, pede para ela ir lá na salinha. E aí ela chegou lá e falou assim, oi Ana, tudo bem? Eu falei, oi. E sabe quando você olha e fala assim, eu acho que eu conheço ela. Eu falei assim, Ana, eu contei com você para você fazer meu casamento. Aí eu fiquei, gente, agora, será que eu falo que ela não me contrata? Eu fiquei sem graça, sabe? Ela falou assim, eu falei assim, e aí, você já casou? Ela falou assim, já. Eu falei assim, ela falou assim, aí foi legal. Eu falei assim, Ana, a pior coisa que eu fiz, eu não te contratei. Eu achei que eu ia fazer um bom negócio, mas por conta disso, eu fiz a minha melhor amiga, que casou hoje, te contratar. E eu fico tão feliz, porque isso é muito gratificante, ver que as pessoas que não me contratam se arrependem e fazem outras pessoas contratar. E quando a gente está falando de evento, ainda tem muito de saber os detalhes. Então, o boca a boca, vamos falar assim, que a gente costuma falar, né? Ele ainda funciona muito, né? Porque quando você vai fazer uma festa, você vai falar, você me indica alguém? Você fez aquilo? Quem foi que fez pra você? Então, existe isso, principalmente em cidade pequena, né? Exato. Agora, conta pra gente, assim, quando você já passou um aperto, assim, você tava com tudo programado e saiu da pauta. Como que você age, como que você faz, como é que acontece por trás nos bastidores, assim, para você continuar tendo resultado ali, mas com um problema que tá acontecendo ao vivo na hora, né? Não tem muito jeito. E com a emoção do cliente, né? Então, são muitos anos assim, de expectativa de uma hora chegar e 1 ano, 2 anos preparando. Essa parte da gente, de problemas, né? Lógico que vai acontecer. Nem sempre tudo é um mar de rosas.
E eu até gosto, porque eu adoro desafio e saber lidar com isso com tranquilidade. Acho que esse é o nosso papel, a gente é pago para isso, né? Então, a gente faz isso e a experiência ajuda bastante. Então, quando eu falo em experiência, a bagagem, essa visão 360 ajuda a lidar com os imprevistos. Dentro do processo, a gente já antecipa muita coisa quando a assessoria é completa. Que a gente já visualiza e aí dá tempo de parar. Fala, olha, não vamos por aqui porque pode acontecer isso. E muitas coisas também o cliente nem sabe. Fica nos bastidores, né? A gente leva se realmente for necessário. Mas acontecem coisas assim que a gente tem que partir do cliente. Um exemplo disso foi um casamento, se não me engano, 1 ano atrás, que a noiva não morava no Brasil. Eu também faço muito casamento dessas pessoas que moram muito fora e eu acabo conhecendo no dia. Legal. A internet, depois da pandemia, facilitou muito isso. E ela escolheu um lugar que ela queria, era um casamento muito íntimo, eu acredito que umas 60 pessoas. E ela escolheu um lugar instagramável, com aquele visual, casamento no campo. E nós fomos lá. Fizemos visita técnica e visualizamos toda a estrutura necessária, né? Maria da Fé, casamento seria. Na verdade, ele foi. Em Maria da Fé. Tenda, gerador, fechamentos laterais, tudo que precisava para ter qualidade, segurança, conforto para as pessoas. Então, nós começamos a montagem de estrutura toda, porque era uma casa, né, e fizemos lá toda a montagem. Na sexta-feira à tarde, era a montagem de estrutura de som e decoração. Eu não estava lá ainda. Aí um fornecedor me ligou apavorado e mandou vídeos. Um vento, parecia um furacão. Nossa. Pela altitude. Ele vinha de baixo para cima, uma coisa horrorosa. Jesus. Caixas de som pesadas voaram, de flores. Assim, uma coisa horrorosa. Fora do padrão. Na época eu não mandei esse vídeo para ela porque ela ia assustar. Até acho que eu nunca mostrei isso para ela, na verdade. E aí não dava tempo, não tinha estrutura para acontecer o evento naquele lugar. O casamento era no outro dia à tarde. E aí, menos de 24 horas. Exatamente. E aí tá a questão quando a gente fala de fornecedores para lidar, porque se não fosse as escolhas que foram feitas e a união de levantar aquele evento em poucas horas, eu não faço nada sozinha, por isso que eu preciso ter bons parceiros juntos, né? E quando aconteceu isso, eu já tinha que avisar e dar solução. Se eu levar só o problema, eu entrei em pânico, né? E essa cliente tinha família em São Lourenço. Então, eu já comecei a ver opções aqui, dei opção daqui, dei opção de um lugar em Itajubá e dei opção de um lugar em Maria da Fé. Uma das fornecedoras tinha um bom relacionamento com um outro local lá muito próximo. E aí a gente já negociou o valor de todos os 3. Primeiro eu liguei para o noivo, que geralmente o noivo é mais tranquilo, para poder falar, ela tá aí, vamos acalmar, que eu preciso dar uma notícia. Não dava nem tempo de ir pessoalmente. Foi por telefone, no caminho eu indo para Maria da Fé, parei na estrada e falei para eles, olha, aconteceu isso, infelizmente não temos condições mais de acontecer o casamento de vocês lá. A gente vai ter que mudar. E eu tenho 3 opções e vocês têm 10 minutos para comprar. Não, coisa é pouca, 10 minutos. E aqui, e aí eu estava, já tinha saído de São Lourenço. E como eu tinha uma opção aqui, em São Lourenço, não, eu já tinha saído para Maria da Fé. E tinha uma opção aqui. Aí eu falei, espera aí que eu vou voltar. Eu não aguentei. Eu voltei, dei a volta, fui nesse local, ela chorando. A noiva, né? E eu tinha que vê-la para poder falar para ela, calma, vai dar tudo certo, né? Ela viu o local pessoalmente e ela já conhecia esse de Maria da Fé. Mas ela não imaginava como que... Ela só tinha que confiar. E aí ela falou assim, pode ser lá. E eu falei, então, continua com seus planos. E vai dar tudo certo. Eu fui para lá,
nós juntamos a equipe, nós mudamos o evento, era um restaurante que nem fazia casamento na época. Eles cederam, fecharam e trabalhavam com reserva, cancelaram todas as reservas que eles teriam no dia. E nós preparamos o evento todinho. Então a gente, por exemplo, a equipe de som e de luz que já tinha feito tudo, guardaram tudo, trabalharam a madrugada toda, decoração, refizeram tudo, empresa de imóveis, colocaram caminhão, mudaram Legal. tudo. E aconteceu o evento e foi lindo. E foi A noiva incrível. ficou bem, né? Foi bem. Coitada, ela só não dormiu na véspera. Ela fardo. Ela chorava. Só se for com remédio. Mas no final deu tudo certo. Acontece. Era um dos lugares que lá no fundo ela chegou a pensar. Legal. A gente teve reunião de fornecedores, porque assim, é um gasto extra, né? Sim. Porque não tinha nos planos pagar um segundo lugar Sim. e algumas coisas, né? Aí a gente conseguiu negociar com o pessoal de tenda e gerador, ele devolveu o dinheiro pra gente ajudar a pagar. Então, assim, a união, sabe? Não vê só o profissional, mas o lado humano das pessoas. E aí acredito que você fazendo a união deles ali, né, trabalhando, orquestrando isso, e aí vai a sua credibilidade de saber que, tipo assim, já trabalham com você e já tem esse conhecimento e sabem que vai vir outras coisas com isso, né, e a pessoa que passou, a noiva que passou por isso, consequentemente, ela vai falar muito bem da equipe que estava com ela, que não a deixou na mão. Exato. Né? Isso é uma puta eficiência de ter qualidade no que você está oferecendo, porque imagina, você podia falar assim, amiga, não tem o que fazer, o local que você quer é esse, você escolheu, mas não dá. E agora, o fornecedor das flores já montou, já fez o papel dele. Exato. Porque a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, não se importam com o que está acontecendo. O que eu posso fazer? Tudo que foi contratado estava aqui. E aí, né? E não tem nenhum contrato mesmo que fale de danos naturais, né? Em contrato de prestação de serviço, a parte de danos, neste caso, assim como surgiu da pandemia, não tem como, mas foi muito além, porque as pessoas não estão lá só pelo contrato, elas querem ver o sonho realizado. Então, muitas nem cobraram hora extra da equipe, que tiveram que remontar tudo e passar. Não, Ana, imagina, não tem como colocar no papel isso. Então, lógico, não só para a noiva, mas para mim, como assessora, que tive como contar com essas pessoas, me ganhou. Lógico, Sim. com certeza. Eu posso contar. Então, não é só esses imprevistos que acontecem, que sim, a experiência faz a diferença, porque traz essa bagagem para resolver da melhor forma possível, não só para isso, mas também de fornecedor. Às vezes não vem fornecedor por algum problema, ou fica doente na hora, você tem que resolver. Eu já tive uma vez uma fotógrafa que teve aborto no meio da festa. Caramba, meu. Ela já começou a sentir na cerimônia, uma fotógrafa. Na festa, ela me chamou, chorando. Ana, tenho que te contar. Eu fui no banheiro, tô tendo um aborto. Meu Deus. E aí eu falei, bom... E ela ela foi dirigindo e a assistente não dirigia. Era um lugar, como sempre, longe de tudo. Ela de Gabriela, se eu não me engano, de longe de todo mundo. E aí eu, lógico, fui falar com quem entende de registro, filmagem. Eu falei, toma, você vai fazer o registro, ajuda. Mais um fornecedor que também teve a humanidade, né? De fazer da melhor forma possível. E realmente ficou. Como ela não tinha condições de dirigir, fulano, você não tá trabalhando agora, entra no carro, vai levar para o hospital, e levou no hospital mais próximo. Então, assim, a gente tem que ser o elo ali de fornecedor, cliente. Haja calma. Pra poder resolver. Haja calma, imagina, mas eu sou autista pra salvar. E tem muitas histórias boas, viu? Tem muitas histórias. Você deve trabalhar com muitos fornecedores, às vezes. Você já trabalhou com muitos fornecedores em um único evento? Que número de fornecedores? Como é que isso funciona? Essa semana eu vou fazer um evento que eu vou ter 300 fornecedores trabalhando em um casamento. Então é um casamento grande, de uma lista de 1.200 convidados, uma
confirmação de 700 pessoas, 800, em um local. Gente, eu não perderia, não. Gente, vai perder festa? Em um local que não é para eventos, é propriedade da família, fazenda, como sempre, afastado. Nós começamos a montagem da estrutura, vai fazer uns 15 dias. Nossa. Porque é uma fazenda de café, então a cerimônia vai ser no terreiro de café, e a festa em frente à casa da família. Da família. Mas não tem estrutura de tenda, de banheiro, de cozinha, de nada. Então a gente criou Monta tudo. Banheiros container vindo de São Paulo. O casamento é numa cidade que tem 3.000 habitantes. Doida pra ver as fotos. Não, e você vai montando uma história, né? Não é um negócio no dia, porque provavelmente a família é do café, né? E tá casando ali. E é legal casar nesses lugares, não só em salão de festas também, né? Porque traz muita emoção, gente. A noiva quis casar nessa fazenda porque ela cresceu, né? Agora, hoje, ela não mora mais lá, mas tem muito significado casar lá. E exatamente nesse terreiro. A vista é linda e a casa fora o forte número de seguranças para poder envolver tanta gente, imagina. Gente. 700 convidados. 300 fornecedores. É muita gente. 100 pessoas trabalhando cozinha, garçom. Nossa. Nós temos 30 só de bar. Nós temos 30 seguranças. Limpeza 10. Só de banda, estrutura de show, são 9 horas de festa. Nós temos 60 essa é artistas. Porque nós temos pessoas conhecidas que vão tocar também. Eu ia perguntar isso. Pra 1.000 pessoas, Camila. Ai, delícia. Que legal, gente. Então, assim, é uma estrutura gigante. Não quando a gente fala qualidade e a eficiência, é o antes, durante e o depois, principalmente se tratando de um lugar familiar. Sim. Pensa que no domingo acabou a festa de 9 horas, as pessoas foram embora, é lixo, é bebida, é pessoas que passaram mal. Então, tem que limpar, tem que ambientar. Tem no dia, tem execução e tem desmontagem. 6 horas acaba a festa e já chega a desmontagem. Só de mob são 5 caminhões que vai chegar na fazenda. E aí vem outra equipe, meio-dia mais ou menos, é a minha previsão que tire tudo. E começa a lavar tudo. E aí sim, a primeira montagem foi a tenda, a última vai ser a tenda. Mas a desmontagem total é no domingo até meio-dia, que é Dia das Mães, e vai estar todo mundo na casa, né? Nossa. Então, tem que funcionar muito bem. Tem que ser muito redondo, e principalmente porque a cidade não tem estrutura. São 3.000 habitantes, só tem uma pousada com 9 quartos, onde eu dividi metade dos quartos para mim, para minha equipe, que nós vamos estar em 10 pessoas, e metade para todos os floristas que vêm de São Paulo, que vão estar em 3 pessoas. As flores vêm em caminhão refrigerado para poder trabalhar. Então, é uma grande produção. E só tem um restaurante na cidade, minúsculo. E vai ter dias que eu preciso de 80 marmitas de montagem. Se eu não me preocupar com isso, do processo, as pessoas, como vão trabalhar com fome? Vai achar comida onde? Aí vai ter que andar 1 hora para conseguir a alimentação, que a cidade mais próxima é Três Corações, e aí vai atrasar a montagem. Então, a gente tem que pensar em todos os processos, todos os detalhes. Então, vai ser um grande desafio. É a primeira vez que você faz um evento com o maior número de profissionais envolvidos? Nesse porte, sim. 300 fornecedores, a média vai ser de casamentos. De casamento. Eu já fiz casamento para 500, mas em local que tem já estrutura, isso facilita. Quando não tem, aí você tem que fazer do zero. Não tem estrutura de banheiro. Então a gente montou, não é container, sabe? Como se fosse banheiro normal.
Eu tenho visto, né? Porque, tipo assim, quando a gente pensa numa estrutura, existem várias, até aquelas de festa de rua, né? Com aqueles banheiros químicos, né? Exato. Como banheiros mais sofisticados. Para 1.000 pessoas, é lógico que não é um banheiro A gente tem que ter químico, É. né? A gente tem que ter uma margem de um banheiro para cada 50 pessoas. Então, nós montamos uma área no fundo da casa, que nós vamos ter ala feminina, ala masculina, para poder atender todo mundo, fora camarim de artista, que vai ter uma outra ala, tudo reservado. Eu tenho que ter segurança, eu fiz pulseira de identificação, porque não é todo fornecedor que tem direito a todas as áreas da fazenda, a área específica da cozinha, a área específica do bar, Olha, a específica Toda uma logística, né? a área específica para estar, porque eu contratei um outro buffet para fazer alimentação só de fornecedor. olha. Então, tudo isso tá ali. Hoje eles estão lá fazendo a parte de... Eu falo assim, eu sempre gostei de festa, sempre gostei de evento, mas quando eu te contratei para fazer o primeiro evento, eu falei, gente, mas tem muito mais detalhe por trás, né? E aí a gente acha que é uma coisa, mas tem muito detalhe e acho legal porque é Pensar um nisso cuidado tudo, né? também com as pessoas que estão envolvidas, né? Porque as pessoas os garçons que vão servir a noite inteira, eles têm que ter um cuidado também, né? Todo esse detalhe, esse pensar faz com que o resultado seja o melhor possível. Porque se a pessoa chega ali, trabalha o dia inteiro, tá exausta e não comeu, né? Tem que ser, você tem que pensar desde o resultado da noiva até do fornecedor e aonde vai descartar toneladas de lixo para que no final o pessoal da fazenda não tenha que ser catando lixo. Então a gente resolveu caçamba de lixos por setor para ficar depois fácil de guincho, pegar e descartar no local correto. Então tudo isso são detalhes e o mais importante, a comunicação integrada. Porque não adianta só eu ficar informando, tá na minha cabeça, tudo que vai acontecer. Esse processo ele tem que estar ali, com todo mundo empenhado, né? Vamos dizer assim, a qualidade, ela emociona, mas a eficiência, ela garante, é o processo. E os dois juntos, alinhados, vai fazer com que tanto o convidado quanto o fornecedor ele tenha ali um resultado tranquilo, o mais possível para poder fazer um evento o melhor possível, para ficar, né, tanto para o fornecedor quanto para o convidado. Legal, até anotei essa frase aqui, da qualidade e da eficiência, mandei para a Lu. Ô, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a esse comportamento empreendedor. Assim, talvez algumas perguntas. Você entende, para todos os negócios em geral, né, que ele vem com o tempo, a qualidade e a eficiência, ou ele já tem que ser um valor quando a gente abre a nossa empresa? E eu ia te fazer a mesma pergunta, mas esqueci. Mas assim, o que você traz disso? E para você, ele veio com o tempo ou você sempre focou nele? Veio com o tempo. Vamos dizer assim, com o tempo que eu digo na faculdade, porque depois que a gente começa a colocar a mão na massa, né, Sim. ter a prática, a gente vai colocando isso mais. Então, como o meu mercado foi muito, o meu setor turismo também mexe com emoção, Sim. né? Restaurante, você traz experiência. E se a gente falar em restaurante, para eficiência e qualidade, a gente pode servir, a gente pode ter a qualidade de um lugar aconchegante, bonito, mas se ele não tiver uma eficiência de entrega rápida, Verdade. não adianta, né? E ao contrário também. Então a gente vai adquirindo isso e vai colocando no dia a dia. Então hoje a minha visão é a bagagem, né? A gente vai adquirindo isso. Legal. Quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa assim sobre o seu trabalho? Divulgar alguma coisa? Engraçado a gente falar da gente. Você viu que deu uma parada aqui, né? Acho que depois a gente, para quem não me conhece, eu podia deixar meu Instagram para conhecer um pouquinho. A gente focou muito na parte de casamento, mas formatura, corporativos. Hoje em dia eu faço muitos eventos fora, mas moro em São Lourenço e
tem um projeto que eu não consegui colocar ainda, sair do papel, quem sabe, começar a dar curso Legal. de pessoas Legal. que queiram entrar nessa área. Eu ainda não. Nós vamos. Que dia que é a inscrição? Até mesmo para quem já trabalha, ter uma qualificação, né? Legal. Que é super importante. Eu sempre gosto de Já tive uma ideia aqui. Até porque você tem que ter um casting também, É. né? Porque. E outra, eu ia até te fazer essa pergunta. Como é que você vê São Lourenço e região para receber esses eventos, né? Eu acho que a gente tem uma hotelaria com quantidade. E aí, a gente trabalhando essa qualificação para cá, a gente pode trazer grandes eventos, né? Já pensou, Lu? São Lourenço, eu acho que, infelizmente, perde muito de receber muitos eventos. Sim. Por eu fazer muito fora e as pessoas, pelo que as clientes buscam, São Lourenço, pela paisagem, por tudo que tem, perde muito. Não só no social, mas no corporativo. Então, poderia ser melhor, né, para conseguir mais eventos, porque a rede hoteleira é grande, Exato. né? Mas está melhorando aos pouquinhos. Mas Vamos se trabalhar. tiver investidores, seria ótimo legal. para poder ajudar. Mas a minha ideia é tentar formatar um curso também para quem está na área, profissionalizar, porque é muito importante para a gente, né? Cada vez mais fazer isso, eu gosto de fazer isso, é importante. Então, até mesmo na hora de você se sentir mais confiante para vender o seu serviço, você sabe dar a diferença. Sim. Às vezes tem cliente que infelizmente fala, fulano faz tanto, fulano faz por tanto. Mas ele tem a qualificação dele e ele tem essa. E eu tenho a minha. Então, cada vez mais você se profissionalizar, você fica mais confiante para ganhar mais no mercado. Exato. E eu acho que eventos também é muito bom onde ele é feito, né? Da forma que é feito, porque ele movimenta muito os setores, muita economia. Porque você compra roupa, você tem que comer, você vai se Cabelo, hospedar, maquiagem. cabelo, maquiagem. Sabe, você compra uma lembrança. Então, assim, Envolve muita coisa. muita coisa. Imagina nessa cidade que eu vou estar essa semana. Exato. Essa única pousada. O que a gente vai gerar para ela, só não vai gerar para outra porque não tem, mas a região tá. Vai envolver todo mundo. A região vai estar toda ali, né? Ajudar muito. A gente podia se ligar aí, porque eu tenho uns eventos na cabeça também. Mas vai ser legal, legal. E a Ana está envolvida também, ajudando a Rede Mulheres no lançamento do nosso livro. Agradecer, né? Que estamos aí, tá quase. No mês que vem. Ai, meu Deus do céu. Comigo. Né? Então a gente está aí com a Ana nesse evento, vai ser mais um momento de parceria, a gente agradece, né? E vamos aí também ter um momento de praticar depois, né? A qualidade e a eficiência. Então, diante de tudo que a gente conversou, cada podcast que a gente está fazendo, a gente lança algum curso depois, algum trabalho para trabalhar. Não tava nem sabendo. A gente geralmente depois lança alguma coisa que vai pôr em prática para a gente entender. Então, já estou com uma ideia. E aí a gente vai seguindo nisso. Aguardem. Espero que você tenha gostado de estar aqui, que vocês tenham gostado de passar esse momento com a gente, né, Camila? Exatamente. Mais um. E um beijo para Tis, que hoje não pôde estar, mas te mandou também um grande abraço. Beijo. Né? Senti sua falta. E a gente agradece mais uma vez, viu? Obrigada pelo convite, a rede, contem comigo. E um prazer. Espero que gostem um pouquinho da minha história, da minha experiência. E quem quiser bater um papo, só me chamar. Isso aí, ó, tenho certeza que se bater um papo, já era. Um papo de quintal, que diz o Sobral, né? Estamos aqui para cumprir o papo de quintal com um papo de rede. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Lu. Obrigada, amiga. Muito gostoso. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Tá.